onde Deus fala com o seu povo. Eu vou colocar um hino breve aqui, mas para que os irmãos baixem e curvem suas frontes e peçam para que Deus fale conosco esta noite. Supliquem a Deus que Ele tenha misericórdia do pregador e que o pregador possa trazer a mensagem dele de forma fiel, de maneira que o pregador suma e que Cristo cresça no nosso meio. Enquanto este hino toca, os irmãos orem suplicando o favor. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Amém, meus irmãos. Meus queridos, nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem a nos dizer e nós sabemos que é pela sua santa palavra que Deus fala. Antes de lermos o texto que nós vamos trabalhar, eu quero falar com os irmãos a respeito dos desejos de Deus. Quais são os desejos de Deus a respeito de vocês, meus irmãos? O que Deus pensa a respeito de vocês? O que Ele deseja para vocês? Vocês param para pensar nisso? Porque todo pai tem desejos para os filhos. Deus, muito mais. O Senhor Jesus Cristo disse: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Então, Deus, Ele tem desejos e Ele dá coisas boas a seus filhos. Mas qual é o desejo de Deus para vocês? E eu pergunto de outra maneira: será que o desejo de Deus para vocês é semelhante ao desejo de Deus para os ímpios? Será que Deus deseja o mesmo para os ímpios que deseja para vocês? Vamos falar hoje um pouco a respeito do desejo de Deus e em outras ocasiões também, porque falar dos desejos de Deus não dá para você falar em uma noite apenas. Mas eu quero tratar com os irmãos a respeito disso, até porque existe muita confusão sendo feita ao tentar lidar com esta questão. Ora, os desejos de Deus são incompreensíveis, a mente humana não consegue alcançar. Mas Deus revelou algo em sua palavra e nós podemos nos valer dela para começar a entender o que é que Deus deseja a respeito do seu povo. Pois bem, 1 Timóteo capítulo 2, do 1 por diante, do 1 ao 6, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só Salvador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Pois bem, aqui está falando do desejo de Deus, e aqui está dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E aí entra uma grande confusão feita por um grupo de crentes
que são adeptos de uma doutrina chamada de arminianismo. E estes crentes, eles espalham por aí que Deus de fato deseja a salvação de todos os homens. Da mesma forma que Ele deseja a tua salvação que crê, Ele deseja a salvação do perdido que vai ser condenado. É da mesma forma, só que isso é um equívoco muito grande, é uma confusão muito grande que se está fazendo. Nós temos que trabalhar alguns aspectos aqui para entender isso. Então eu não posso passar tudo de uma vez, mas nós vamos vendo essa questão parte por parte. Veja bem, os neo-arminianos, eles dizem que se Deus não desejasse a salvação de todos os homens, Deus seria injusto. Eles dizem isso. Eles falam para você, olha, não diga que Deus deseja a salvação dos seus eleitos, porque senão você vai estar fazendo de Deus um injusto. Para Deus ser justo, eles dizem o seguinte, que Deus tem a obrigação de desejar a salvação de todos os homens. Inclusive eles pegam esse texto aqui, mas esse texto, meus irmãos, não está tratando do desejo de Deus para com os ímpios. Está tratando do desejo de Deus para com os eleitos. E por que diz todos os homens? É porque ele está falando no sentido de todas as classes, de todas as etnias, dos dois sexos, masculino e feminino. Ele está tratando no todo, dizendo assim, olha, não existe uma classe de homens que Deus não salve. Se você vê o contexto, justamente isso, o início começa dizendo assim, olha, orem em favor de todos os homens, em favor dos reis, das autoridades, até porque no contexto que eles viviam, dentro de tudo que Jesus Cristo já tinha ensinado a eles, eles estavam propensos a entender que Deus não desejava a salvação dos ricos, por exemplo, das grandes autoridades. Isso Jesus Cristo revelou muitas vezes quando disse, ó Pai, graças te dou, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos, dos grandes, e revelaste aos pequeninos. Em outra ocasião o apóstolo Paulo diz, olha, não são os ricos que vos perseguem. Tiago também fala disso, o próprio aqui, como que dizendo assim, olha, eles são os inimigos do Evangelho. Só que aqui, o que Paulo está falando a Timóteo é o seguinte, Timóteo, não quer dizer que é impossível Deus salvar eles, porque Deus é salvador de todos os homens, não existe uma classe, uma cor, uma etnia que foi excluída. Deus, ele salva no mundo todo a quem ele quer. É nesse contexto, mas eu não quero tratar desse aspecto agora, eu quero tratar com os irmãos do seguinte, veja bem, referente aos anjos, vocês já pararam para pensar nisso? Porque nós pensamos muito a respeito de nós mesmos. Nós olhamos para nós e temos alguns conceitos, alguns pensamentos, algumas dúvidas, alguns questionamentos. Mas em referente aos anjos, o que os irmãos dizem? Os anjos caídos, o que dizer deles? Deus deseja a salvação dos anjos caídos, dos demônios? O que os irmãos dizem? Algumas pessoas talvez dirão sim, deseja, mas outros dirão não, de forma alguma, não deseja. E é isso que eu quero trazer para os irmãos. Deus deseja que os anjos caídos sejam salvos. Como? Os arminianos dizem que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Será que Ele deseja que Satanás converta, que os demônios convertam? Ou é somente para os homens ímpios esse desejo? Deus pode desejar que anjos não sejam salvos e não pode desejar que homens não sejam salvos? Pois se alguém disser não, Deus não deseja que demônios sejam salvos. E aí eu pergunto,
Então, por que Deus não pode desejar que homens também não sejam salvos? Mas Ele pode desejar apenas que demônios não sejam salvos. Se Deus deseja que os homens, que os anjos caídos sejam salvos, por que então não providenciou um socorro para eles, como fez com os seres humanos? Se alguém disser, não, Deus deseja sim, que todo mundo seja salvo, tudo, anjos, homens, e aí eu pergunto, então por que não enviou um socorro para eles? Porque a prova do desejo de Deus está no socorro, na mão estendida de Deus, que vai tirá-lo lá do abismo, ou não é? Deus deseja te salvar e te tira do abismo, estende a mão, providencia um socorro para você, porque Ele deseja te salvar. Mas se Ele deseja salvar os anjos caídos, por que os anjos não tiveram da parte de Deus um socorro? Só os homens. Preste atenção, o que diz em Hebreus capítulo 2, versículo 16. Pois Ele, Deus, Jesus Cristo, evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Irmãos, isso é incompreensível. Deus olhou para os anjos e disse: não quero salvar vocês, tampouco vou enviar socorro para vocês. E olhou para os irmãos e disse: a vocês eu quero salvar, e enviarei um socorro. Quem é o socorro? Senão o seu Filho Jesus Cristo. Pois Ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A quem Deus deseja salvar, a este Ele envia o socorro. Mas Deus providenciou um socorro para todos os seres humanos, foi isso? Ou apenas para um povo escolhido dentre essa raça humana? Como foi isso? Esse socorro que Deus enviou foi para todos, sem exceção, ou foi para um povo que Ele escolheu no meio desse todo? Vejam o que diz Lucas, capítulo 1, versículos 54 e 55. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Observe que tudo está girando, esse socorro está girando em torno de Abraão e seus descendentes. Então Deus não socorre a anjos, socorre os descendentes de Abraão. Mas também não socorre a todos, mas apenas a estes descendentes a quem Ele escolheu. Mas quem é essa descendência de Abraão, a quem Deus resolveu salvar de forma exclusiva e única? Quem são estes descendentes de Abraão? São todos os seres humanos? Não. Este socorro e esse desejo de salvação é apenas para aqueles que creem. Observe em Romanos 9, do 6 ao 8, diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Então, entendam, o socorro não foi para estes que não são. Estes que nasceram em Israel, que nasceram da descendência de Israel, mas que Deus diz, mas não são filhos de Abraão. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Não em Ismael, mas em Isaque. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, a quem o Senhor desejou salvar, a promessa foi feita para estes, e o socorro foi enviado para estes. Quem são estes, meus irmãos? Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, pensem no que Deus está dizendo. Olha, eu não socorro anjos, eu socorro
os filhos de Abraão, a descendência de Abraão. Aí você começa a ver e diz, espera aí, então só o povo de Israel? Aí Deus diz, não, porque até mesmo quem nasce em Israel, quem nasceu da descendência de Abraão, estes, alguns deles, não são filhos de Abraão. Não foi para eles a promessa, e não foi para eles o socorro, nem para eles, nem para anjos. Aí você diz, então quem, Senhor, são os filhos de Abraão? Aí Deus diz, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Percebem, meus irmãos, que riqueza, que profundidade. Então, o que claramente se conclui é que Deus não socorre a anjos, nem tampouco aqueles que não descendem de Abraão, ou seja, Deus não socorre nem deseja a salvação dos filhos da incredulidade, nem dos demônios. É assim que a Escritura coloca. Ah, mas e a injustiça então da parte de Deus? Quem é você para julgar Deus? Para colocar Deus em um tribunal e dizer, agora te direi se estás sendo justo ou injusto. Quem é o homem para discutir com Deus? Ele não passa de um caco de barro. Se Deus não socorre a anjos, Ele não deseja a salvação dos anjos caídos. E o que você dirá? A injustiça também de Deus da parte dele, porque Ele não quer salvar os anjos, porque Ele não mandou um socorro para os anjos. Deus foi injusto. Por que seria injustiça caso Deus não desejasse a salvação de todos os homens? Mas referente aos anjos, aí não é injustiça. Não, com os anjos tudo bem. Agora conosco, seres humanos, não. Como assim? Você está se colocando acima dos anjos? Aprove ao Senhor escolher um povo, desejar salvar esse povo, prometer a salvação a esse povo e enviar o socorro executando a salvação desse povo. Mas muitos dizem, não, olha o texto de João o que diz. Diz que Deus ama a todos os seres humanos. Mas é isso mesmo que o texto diz. Muitas vezes você precisa apenas refletir um pouco no texto, perguntar o texto. Observe, João 3,16, um texto muito usado por essas pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É uma forma que não se pode explicar. João poderia dizer aqui o seguinte, o apóstolo poderia dizer, olha, porque Deus amou o mundo assim, mas ele não tem a palavra. Não se encontra uma palavra de tão grandiosa e infinita que foi essa salvação. Por isso ele diz, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E as pessoas pegam aqui e dizem, está vendo, Deus amou o mundo. Mas o mesmo versículo explica quem são estes do mundo. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo do que crê. Deus amou o que crê, que está no mundo. Por isso que Ele amou o mundo, porque o que crê está no mundo. De tal maneira que deu seu Filho para que o que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você pergunte, sim, Senhor, e o que não crê? Porque se esse é o teu desejo, se este é o teu amor para o que crê, o que dizer do que não crê? O que o Senhor sente por ele? Para todo o que crê, mas e quanto aos que não creem, o que Deus sente? Sobre ele permanece a ira de Deus. O mesmo capítulo, você só precisa ir para o versículo 36, é o mesmo sermão, é o mesmo contexto. Ele diz o que sente para o que crê, e depois, lá embaixo, no versículo 36, ele diz o que sente para o que não crê. Sobre ele permanece a ira de Deus. Veja o que diz o versículo todo. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira
de Deus permanece, não cessa. Deus não se cansa de estar irado contra o rebelde, contra aquele que não crê no seu filho, contra aquele que não se rende ao seu filho. Então existe o desejo de Deus para você que crê. E existe também um desejo de Deus para o ímpio que não crê. Para o ímpio tem ira, para você tem amor. Você percebe o quão rico você é? Pergunto ainda para os amados, dentro desse contexto de que Deus deseja a salvação de todos os homens, eu pergunto: Deus desejou a salvação de Esaú? Porém me aborreci de Esaú. Romanos 9, do 13 por diante diz: como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Percebem? Se Deus deseja a salvação de todos os homens, porque ele amou a Jacó e odiou Esaú? Outra coisa, Deus deseja a salvação de Judas. Deus desejou a salvação de Judas. Observe como isso é complexo. O Evangelho segundo João, capítulo 17, 12, diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprisse as Escrituras. Como você concilia aqui o desejo de Jesus, de Deus, de que Judas fosse salvo, se isso acarretaria em ele desejar que a Escritura não se cumprisse? Porque ele está dizendo claramente aqui, olha, que Judas era o filho da perdição, e isto era o cumprimento das Sagradas Escrituras. Atos capítulo 1, versículo 16 diz isto: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O que Lucas está dizendo aqui em Atos, referente ao sermão que Pedro aqui estava dando, é o seguinte: que convinha que isso acontecesse, porque isso tinha que se cumprir pelas Escrituras. Mas se você disser Deus desejava a salvação de Judas, você entra em uma confusão pelo fato de você agora dizer que Deus desejava que as Escrituras não se cumprissem. Mas na verdade Judas era o filho da perdição. E o que dizer do anticristo, meus irmãos? Deus deseja a salvação do anticristo? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Se sim, ele deseja que o anticristo seja salvo, que Judas seja salvo. Percebem que é complicado isso, meus irmãos? Observe o que diz em Provérbios capítulo 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Tudo que ele fez foi com um propósito específico, e até o perverso para o dia da calamidade. Entendem isso? Deus tem um plano em tudo o que ele fez, meus irmãos. E eu quero trazer agora para os irmãos refletirem
a respeito do desejo de Deus sobre suas vidas. Já pensaram qual o desejo de Deus para vocês? É que vocês de fato sejam salvos, e vocês serão, porque Ele deseja e cumpre e executa. Porque Ele envia o socorro para vocês que creem. O socorro é só para vocês que creem e para ninguém mais. Ele deseja a vossa salvação, e Ele diz em sua palavra: eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra. Então o Senhor, Ele tem pensamentos, desejos a respeito de vocês, e isso daí é incompreensível. Porque quem somos nós neste universo? Quem é você neste universo? Para Deus se preocupar com cada detalhe de sua vida, com cada aspecto de sua vida, para desejar tantas coisas boas para você, mesmo você não reconhecendo, mesmo você se esquecendo dele, momento após momento. Você está lembrado dele em momentos alegres, mas daqui a pouco vem a tribulação, você se esquece dele e se apega com aquilo e foca naquilo e entra em pânico e em desespero. Como quem diz assim: quem é Deus diante desse problema que eu estou enfrentando? Ele não tem poder para isso, então eu não tenho como ter paz. Percebem, meus irmãos, o quão ingratos, o quão injustos, indignos o homem se torna diante de um Deus tão santo e sublime, e mesmo assim Ele vos ama, e mesmo assim Ele continua protegendo, cuidando, guardando. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você que crê em Jesus Cristo não tem a mínima noção da infinidade, da profundidade, da grandiosidade, da magnitude, da eternidade, do amor que te atingiu de graça, sem que você merecesse, dentre um número incontáveis de perdidos. Ele resolveu desejar te salvar e providenciou o socorro, o próprio Filho dele, como teu suficiente Salvador, quando nem anjos, nem os filhos da incredulidade foram agraciados por esse amor. Esse amor te atingiu quando milhões não foram atingidos por este amor. Esta salvação te alcançou quando milhões não foram alcançados. E o que dizer dos anjos caídos? Nenhum deles sequer foram atingidos por esse amor. Mas Deus mirou em vocês, Deus escolheu vocês. O que é que falta? O que incomoda os irmãos? O que angustia os irmãos? Falta o quê? Além desse Deus, o que falta? Porque Ele vocês já têm. Para aquele que tem esse Salvador maravilhoso, o que é que falta mais para esta pessoa? Observe o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 5. Na epístola, o apóstolo Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu vida a todos vocês que creem, juntamente com Cristo, pela graça. E 1 João, a epístola de João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 1, ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus, porque por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Tem nada a ver a relação entre Deus e seus filhos e Deus e o mundo. Por essa razão o mundo não o conheceu, porquanto não conheceu a Ele mesmo.
O mundo não o conhece, mas vocês o conhecem, e vejam que grande amor tem Ele concedido, a ponto de você ser chamado filho dele. E agora em João, o texto que nós lemos, o capítulo 3, o Evangelho, o versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, que Deus agracie a todos aqui com a compreensão do quão ricos vocês são, quão saudáveis vocês são. Não estou falando de futilidades, de riquezas mundanas, nem de vida saudável física. São coisas boas, mas comparado à riqueza em Cristo, é lixo, é escória. E os irmãos não podem perder a paz de vocês com Deus em troca dessas coisas que tanto é desejado pelo mundo. Deus abençoe e fortaleça a todos nós, irmãos. Meus irmãos, vamos responder a mensagem cantando um hino ao Senhor, mais um hino que cantamos no Senhor a Ti louvamos. Fiquemos de pé. O refúgio é Cristo, meus irmãos. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé, meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, Ele sempre me amou, sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu-me bem livrar. Sua graça não me recusará, sem Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercará, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura mentiras para enfraquecer. Confiado então nessa proteção, se guardais e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercará, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo não me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida.
confiam ao Senhor. No poder de Cristo Mestre, minha vida só está no perigo que se dá. Ele no poder acordará, seu poder eterno sempre susterá. Amém, irmãos, podem sentar. Eu quero só deixar mais um texto para os irmãos, referente a qual deve ser o sentimento da igreja diante de tamanha salvação. Como o apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Romanos, capítulo 11, do 33 ao 36, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja restituído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo tudo que ele tem feito em nossas vidas. Pedir ao irmão Altamir que nos conduza a Deus em mais uma oração. Amém. 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 Meus irmãos, nós estamos encerrando o culto, mas nós vamos ter nossa escola dominical, viu? A irmã está gripada, está gripadinha.